O editor executivo do site The Intercept Brasil, Leandro Demori, usou seu perfil de Twitter nesta quarta-feira para responder um tweet do ministro da Justiça Sérgio Moro sobre as prisões de 4 supostos hackers feitas pela Polícia Federal. Em seu Twitter oficial, Moro disse que os detidos são as fontes das reportagens do Intercept sobre as mensagens trocadas entre ele e procuradores da Operação Lava Jato. A informação, no entanto, não foi confirmada pela Polícia Federal. Parabenizo a Polícia Federal pela investigação do grupo de hackers, assim como o MPF e a Justiça Federal, pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crime. Elas, a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime, disse Moro no Twitter. Leandro Demori respondeu à publicação: "Nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que supostos criminosos presos agora são nossa fonte fica por sua conta. Não surpreende, vindo de quem não respeita o sistema acusatório e se acha acima do bem e do mal. Em um país sério, o investigado seria você", provocou Demori. O editor ainda levantou suspeitas sobre a investigação da Polícia Federal que deteve os supostos hackers na terça-feira, dia 23. A Vaza Jato mostrou que não se deve ter fé cega em investigações promovidas pelo Estado, que é preciso manter o ceticismo como um muro bem alto. A julgar pela cobertura da ação da PF de Araraquara, muita gente não aprendeu nada, ou o problema é outro, disse Demori. Questionado se o The Intercept Brasil vai parar de fazer reportagens sobre as mensagens da Lava Jato, Demori respondeu: óbvio que não. O editor também ironizou uma publicação do jornal O Estado de São Paulo. Para o Estadão, os diálogos são supostos, mas os hackers não, disse Demori. Um dos presos na operação da PF da terça-feira confessou que hackeou o ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, além de outras centenas de autoridades. Segundo a PF, Walter Delgatti Neto, que é conhecido como Vermelho, prestou depoimento até a noite desta terça-feira e revelou ter clonado o celular de Dallagnol e invadido o celular de Moro. O jornalista Glenn Greenwald também comentou a situação e disse que Sérgio Moro segue uma tática. Primeiro, lembre-se que no dia em que publicamos, nem Moro nem a Operação Lava Jato negaram a autenticidade do material. Eles apenas negaram impropriedades. Foi só mais tarde que eles inventaram essa tática, quando perceberam que seus aliados estavam abandonando-o. Greenwald também criticou diretamente o ministro da Justiça. Sérgio Moro, sendo Sérgio Moro, está tentando cinicamente explorar essas prisões para lançar dúvidas sobre a autenticidade do material jornalístico, mas a evidência que refuta sua tática é muito grande para que isso funcione para qualquer pessoa, disse Greenwald. Na sequência, Greenwald propõe uma revisão de fatos que, segundo ele, demonstram a autenticidade das mensagens da Lava Jato. A Folha trabalhou lado a lado com nossa equipe e verificou a autenticidade do arquivo, inclusive comparando os chats dos seus repórteres com os promotores como original. Como qualquer hacker poderia forjar isso? Obviamente seria impossível. Depois da investigação da Folha, a Veja fez a mesma coisa e concluiu a mesma coisa. O material é autêntico e contém coisas que um hacker nunca conseguiria forjar, inclusive conversas com seus próprios repórteres. Autêntico, palavra por palavra. Depois que a Veja e a Folha provaram de forma independente a autenticidade, um procurador do Ministério Público Federal disse ao Correio Brasiliense que recuperou as conversas de seu telefone, comparou-as com o que publicamos e descobriu que elas eram completamente verdadeiras. Como um hacker poderia forjar isso? Então temos o BuzzFeed Brasil. 2 vezes designaram uma equipe de jornalistas investigativos para determinar se o que publicamos correspondia ao que se sabe sobre a Operação Lava Jato. Ambas as vezes concluíram que o material que publicamos estava alinhado com todos os eventos conhecidos. Temos então a distinta senadora Mara Gabrilli, que confirmou que a mensagem dela que publicamos era, na verdade, totalmente precisa. Como, Sérgio Moro, seus hackers poderiam ter forjado algo assim? Todos nós lembramos do Faustão. Ele confirmou sem hesitação a mensagem que enviou a Moro, publicada pela Veja. Obviamente não havia como o hacker forjar isso. Essa é mais uma prova de que o material é autêntico. Ainda nesta semana, mais uma confirmação veio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso confirmou que a reunião privada entre ele, Moro e Lava Jato, publicada a partir do arquivo, aconteceu. Não há como um hacker forjar isso. Não nos esqueçamos que o próprio Moro, relutante, mas claramente, admitiu várias vezes que as mensagens secretas eram reais. Ele confessou dar sugestões a Deltan Dallagnol sobre testemunhas e se desculpou com o MBL por chamá-los de tontos, coisas que um hacker não poderia saber. Finalmente, temos a mais forte evidência de todas, uma reportagem investigativa completa do El País Brasil, no qual eles não apenas confirmaram a autenticidade das mensagens, mas também entrevistaram outro procurador do Ministério Público Federal que confirmou que as mensagens são reais. Quão mais conclusivo pode ser? As únicas pessoas que caíram no jogo cínico de Moro são aquelas que querem cair. Qualquer um com a mínima racionalidade revisará essa evidência e verá facilmente que, como todos os jornalistas concluíram, ela é autêntica e bem incriminadora.
conclui Greenwald. E antes de terminar, quero lembrar todos vocês que este vídeo, este conteúdo e todas as reportagens do Independente são financiadas pela sociedade, pelo povo, sem interferência de partidos ou de governos ou de empresas. Nós convidamos todos vocês a financiar este projeto de forma livre ou, se preferir apenas receber os conteúdos, inscreva-se em nossa newsletter para receber notícias e análises profissionais em sua caixa de e-mail.